Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que tem o objetivo de levar ao nosso público um pouco mais de conhecimento sobre cidadania. Toda semana, a cada programa, um tema diferente, sempre abordando os direitos e deveres do cidadão com a presença de grandes advogados. Também, dentro do programa, algumas participações externas de munícipes que poderão tirar suas dúvidas. Hoje, temos o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Denis Ortiz Jordani, que é especialista em direito penal. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos para a primeira pergunta já. Vamos lá. Doutor, como é que está a justiça criminal atualmente? Veja, Milton, a justiça criminal, tanto quanto as demais justiças, entendida aí como poder judiciário, atuação do poder judiciário, encontra um excesso de processos. Por que acontece esse excesso de processos? Especificamente na nossa área. As forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, têm tido uma atuação no combate à criminalidade muito intensa, não é? E isso necessariamente bate às portas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai precisar analisar esses fatos que foram investigados, eventuais prisões que foram feitas pelas polícias, e isso acaba desaguando no Judiciário. O que acontece? O Judiciário acaba ficando superlotado de processos. Poucos juízes, infelizmente, para uma demanda muito grande. O que acontece? O processo começa a ficar moroso, o processo começa a ficar lento. Para as pessoas que estão soltas, isso não é um grande problema. Até seria, se você pensar especificamente, seria até um benefício prolongar ainda mais a resolução do seu problema. Mas para aquelas pessoas que estão detidas, que têm privação de liberdade, isso se torna um tormento. Fato é que a própria justiça tenta contornar isso, acelerando o processo daquelas pessoas que estão privadas da liberdade, mas nem sempre isso é possível. O que ocorre é uma atuação muito intensa dos advogados, da Defensoria Pública, combatendo esse tipo de morosidade. Nem sempre por culpa do judiciário, mas ainda assim acaba tendo um reflexo na vida da pessoa muito grande e deriva, claro, de um problema social maior ainda. Doutor, então de quem é o problema? É da justiça? Veja, Milton, eu acho que o problema não é da justiça criminal. Na verdade, o problema é muito maior do que isso. As grandes mazelas sociais brasileiras acabam batendo as portas da justiça criminal. Eu sempre digo que o direito penal, a atuação da justiça criminal é sempre o ralo do esgoto, né? Toda aquela sujeira social, os maiores problemas sociais acabam batendo exatamente na porta do juiz criminal e ele tem que resolver o problema. Veja, o problema da justiça criminal não é exatamente do direito penal ou do direito processual penal. Na verdade, o problema do direito penal é social, é má distribuição de riqueza, é desvio de verba pública, é desvio de merenda pública, é ausência de educação de qualidade, é ausência da presença do Estado na periferia da cidade. Então, quando o Estado está presente, através de iluminação pública, através de uma escola boa, de um professor bem remunerado que vai educar aquela criança, creche para os alunos, postos de saúde, saúde de qualidade para a pessoa, a presença do Estado é muito importante. Se você pegar como exemplo as favelas do Rio de Janeiro que hoje estão sofrendo esse processo de, aspas, pacificação, né, a retomada da presença estatal, isto é muito importante, desde que com a retomada policialesca, o Estado também esteja presente, asfaltando ruas, construindo escolas, dividindo a riqueza pública. O Brasil é um país extremamente rico, nós produzimos muita riqueza. A nossa carga tributária é extremamente excessiva, só que isso precisa chegar na mão do povo. O direito tributário, uma das grandes funções dele é a distribuição da riqueza. Se isso for feito de forma coerente, de forma correta, o direito penal, a justiça criminal não vai sofrer tanto. Aquela pessoa que eventualmente não tem uma outra oportunidade de vida, isso não é uma justificativa,
mas várias vezes isso acontece, ele vai ter uma outra opção, ele vai ter um outro caminho de vida que não a criminalidade, e aí a justiça criminal como um todo vai se sentir mais aliviada. E a gente vê até pelos noticiários, doutor, o senhor falou nas favelas, nessas comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas também de grandes orlas aí ao longo do litoral brasileiro. A gente vê, por exemplo, o governo dentro de governo, isto é, o traficante dando o que comer, dando um pouco de saúde, dando um pouco de alento para as pessoas, e esses traficantes são beneficiados até com a possível troca de votos, alguma coisa nesse sentido para dominarem realmente as áreas. O Estado tem feito essas incursões para se retomar, não é? Mas também eu acho o seguinte, eu não sei a sua opinião, se não tiver também toda uma estrutura logística, uma estrutura também material, uma estrutura de gestão, é muito difícil, né, doutor? Porque a gente nota que há muita violência de ambas as partes. Então, o que o senhor acha que poderia ser feito além de tudo isso que o senhor já explicou, educação, uma vida social melhor para as pessoas? Eu penso que o tráfico de drogas, num caso desse, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, e etc., Belo Horizonte, grandes centros, ele se instala em determinada localidade pela ausência do Estado. Então, quando o Estado não fornece, por exemplo, gás, elementos básicos, não fornece iluminação, não fornece saneamento básico, coleta de esgoto, ônibus, transporte público, o traficante vai se aproveitar disso. Então, ele se aproveitando disso, ele toma o lugar do Estado. Tanto é verdade que existe, em algumas situações, não vou generalizar, mas em algumas situações, até uma proteção daquela população, porque ela é beneficiada pela criminalidade organizada. Não é? Eventualmente, até em caso de milícia no Rio de Janeiro, tanto o tráfico quanto a milícia. Não é? Então, o Estado ausente possibilita que essas outras organizações paralelas se instalem naquela localidade, fazendo eventuais comércios paralelos, venda literalmente do gato net, do gás e etc., beneficiando a população. Então, o cara que não tem acesso a vários bens, e a mídia está toda hora bombardeando essa nossa sociedade de consumo, não é? Compre alguma coisa que você será alguém. Aquela pessoa que não tem oportunidade, porque o salário é pequeno, porque sai de casa às 5 horas da manhã, chega na casa dela às 10 horas da noite, eventualmente não tem comida para colocar no prato dos seus filhos, não tem quem cuide dos seus filhos, aquele garoto fica a esmo durante o dia todo, não tem quem vai acompanhar o crescimento educacional, o desenvolvimento daquela criança, o traficante vai chegar e vai abraçar. É um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas, um exemplo de uma professora de São Paulo, e ela diz o seguinte, tome como exemplo, o pai sai às 5 horas da manhã, vai trabalhar, deixa o filho de 14 anos tomando conta de mais 6 irmãos. Não tem dentro da sua panela, tem farinha e água. O pai volta para casa às 8 horas da noite. Aquele garoto está ali bestando. Não vai na escola porque não tem quem o controle. Chega a determinado horário, passa lá um membro de um traficante e etc. E fala, jovem, toma 50 reais e vai ali, leva essa trouxinha. Na primeira semana o garoto ganha 50. Na segunda semana o garoto ganha 200. No final do primeiro mês ele está ganhando 3 mil reais, tem um fuzil R15 no pescoço, uma corrente de ouro, um Nike Shox, uma calça da Diesel. Aí você vai chegar para esse garoto e vai falar assim, filho, você está errado, não faça isso. Vá fazer exatamente igual ao seu pai, ganhar 600 reais por mês, sair às 5 da manhã, voltar às 10 horas da noite. Tá certo, o certo é isso, vá ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, siga as regras. Não há cabimento. Claro que não é certo partir para a criminalidade, mas a nossa atual atuação estatal, do jeito que se levam as coisas, a política do pão e circo, uma educação de péssima qualidade,
um eleitor não consciente. Você vai perpetuando esse tipo de política, até uma política pública inescrupulosa, não é? Porque você beneficia esses outros setores. Doutor, a gente está falando em prática criminosa. Tem uma pergunta exatamente nesse sentido para o senhor. Vamos lá? Vamos. Quais são os motivos que levam à prática criminosa? Veja, Derek, o problema da criminalidade, da prática criminal, não é exatamente aquela pessoa de baixa renda, aquela pessoa que mora na periferia da cidade que pratica crime. Isso é uma grande mentira. A criminalidade, ela se instala em todos os setores da sociedade. E o pior caso é aquele de colarinho branco, não é? Aquele que desvia o dinheiro público, o dinheiro da creche, o dinheiro da educação, o dinheiro do saneamento básico. É esse criminoso que é o perigoso, porque a partir dele, as outras pessoas acabam também praticando crimes, não é? Então a gente não tem um motivo específico, mas essa ausência do Estado associada a todos esses fatores, principalmente a ausência de educação, a ausência de trabalho, porque o pai tem que sair para trabalhar, então não tem com quem deixa seus filhos, uma creche às vezes é ausente. Isso acaba gerando as más companhias. E se a gente for fazer um estudo criminológico, os porquês da criminalidade, qual é a origem do crime, a gente vai poder constatar que a grande parte da criminalidade está associada à má companhia. Então é sempre um amigo, ou quase sempre um amigo, que acaba levando para a prática criminosa. Então é muito importante que os pais que estão assistindo, nossos telespectadores, prestem atenção nas companhias dos seus filhos. Se os seus filhos têm algum indício de uso de entorpecente, de uso de bebida alcoólica, com quem ele anda, que hora ele sai, que hora ele chega, não é? E esses pequenos fatos, pequenos cuidados, acabam aí evitando a prática da criminalidade. Doutor, numa das respostas, o senhor falou do Estado, do poder público. Ele deveria até se mostrar mais e se posicionar melhor. Enfatizando ainda, o Estado, o poder público, ele pode fazer alguma coisa para solucionar todo esse problema? O problema é muito grande, não é, Hamilton? É muito complexo, é difícil você apontar uma causa. O que tem que ter um estudo é a questão da política pública. Tanto a política pública de distribuição de riqueza, quanto a política pública de segurança pública. A gente vê um excesso de punição, uma pressão midiática muito grande, todos os veículos de comunicação, e isso acaba entrando na cabeça, não é, no âmago do juiz, do promotor, do delegado, dos agentes da segurança pública. Não é? E aí você acaba tendo um excesso de punitivismo. Então, hoje, a ideia é o quê? Punir, 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 prender, 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 segregar socialmente. Só que o Estado, de outro lado, não dá condições para aquelas pessoas que estão presas, que são retiradas do convívio social, voltarem ao convívio de forma pacífica, respeitando o direito alheio. O que acontece? A gente tem inúmeras prisões, estabelecimentos penitenciários de uma qualidade deplorável. O Estado de São Paulo ainda é uma exceção, mas ainda assim tem problemas. Então, exemplo, o CDP. O CDP hoje tem uma população em média de 1.700, 1.800 presos e, salvo muito engano, o número de vagas originário estava na faixa de 800 a 900. Então, você já tem no mínimo o dobro de presos, provisoriamente, ali naquele estabelecimento penitenciário. Como é que você vai falar que aquela pessoa que está presa, ela tem que voltar melhor do que ela entrou na cadeia? Não é? É muito difícil. Isso é um problema. Então, você tem que ter um estudo de política. O que nós vamos fazer, nós, Estado, o que nós vamos fazer com isso? Então, a gente prende muito. A solução do problema é essa? Prender demais? Não sei se é isso daí. Eu acho que você tendo, principalmente, isso eu bato sempre, educação. Se você tem educação, você tem eleitor consciente. Se você tem eleitor consciente, você tem um voto de qualidade. Se você tem um voto de qualidade, você tem um político de qualidade que vai fazer um estudo de política pública de qualidade para tentar solucionar o problema. Mas
uma solução específica é muito complicado. A gente vê casos até, doutor, a polícia militar, por exemplo, fazendo essas incursões, às vezes um chamado, eles vão a todo vapor, eles capturam um indivíduo, né, um suspeito, levam até a delegacia e o delegado às vezes não pode fazer nada e o solta. Né? Isso tem acontecido muitas vezes, a gente sabe, além do problema do sistema prisional no Brasil. O que o senhor acha, e isso é uma pergunta que todo mundo se faz, e se fala muito nesse sentido, do sistema privado de prisão? Vou pontuar uma coisa. Quando o delegado ele solta a pessoa, não é, num instituto chamado Liberdade Provisória, um instituto do processo penal, ele não faz isso porque ele gosta. Não é? Existe um mito hoje que a regra é a prisão, quando na verdade é o contrário. A regra no Brasil é a liberdade. Nós temos um princípio constitucional muito importante, que é o princípio da inocência. Até o processo ser encerrado, e é lá no final do processo que o Estado vai ter certeza se aquela pessoa é culpada ou é inocente, é ali que você soluciona esse problema. Os culpados, de fato, devem ser responsabilizados, devem cumprir suas penas. Seja ela privativa de liberdade, a pessoa fica presa, seja ela restritiva de direito, vai prestar um serviço à comunidade e etc. Então, quando o delegado faz isso, ele não está fazendo porque ele gosta, porque ele quer, mas sim porque não existe elemento necessário para manter aquela pessoa privada da liberdade. A prisão no Brasil hoje, ela é exceção e o Estado vem tratando ela como regra. Por que eu estou dizendo isso? O Estado ele tem muitos aparelhos, muitas formas de se buscar a informação, a certeza se aquela pessoa é culpada, se aquela pessoa é inocente. Só que nem sempre isso acontece e erros existem e não são poucos. Então, muito melhor, não é, um inocente, um culpado em liberdade do que um inocente preso, não é? É muito difícil você explicar para a sociedade isso, que aquela pessoa que foi presa em flagrante de delito eventualmente sai pela porta da frente da delegacia. Mas a gente tem que tomar um cuidado. A ditadura bateu as nossas portas há pouco tempo. Várias ilegalidades foram praticadas, assim como várias ilegalidades foram praticadas no regime democrático. Então, o que tem que tomar cuidado regra é liberdade, exceção é prisão. Então, o delegado, de fato, tem que tomar muito cuidado, não é? De fato, tem que conceder liberdade. Em último caso, quando muito necessário, é que a prisão tem que ser decretada e aí você segrega aquela pessoa da liberdade durante o processo. Porque durante o processo você não tem certeza de nada. Você tem suspeita que aquela pessoa é criminosa. E você pode ter ainda suspeita, não é? A dúvida que ela é inocente. Essa dúvida só se sana no final do processo, quando o processo se encerra. Aí você tem certeza. Se a pessoa for culpada, cumpre a pena. Se a pessoa for inocente, fica em liberdade. Respondendo à sua pergunta, isso foi um estudo que eu fiz na minha dissertação de mestrado, não é? Eu fico muito preocupado com essa questão do presídio privado, né? Veja, isso é muito comum nos Estados Unidos, né? A grande maioria, cerca de 90% das prisões americanas são geridas pela iniciativa privada. O que acontece? Como é que o empresário ganha dinheiro? Porque já que iniciativa privada, a pessoa está buscando o quê? Lucro. O cara quer lucro. Como é que ele vai ter lucro? Se ele tiver pessoas presas. O Estado só vai o pagar se ele tiver preso. Qual é a ideia? Quanto mais preso tenho, mais dinheiro eu ganho. Será que isso vai funcionar no Brasil? Se nem quando a prisão ela é gerida pelo poder público, a gente tem prisões excessivas, prisões arbitrárias, quiçá se isso daí for privatizado. Nós já temos um caso de uma prisão modelo no estado de Minas Gerais, funcionando presídio privado, que já apresenta problemas. Foi concebido para ser uma prisão perfeita.
mas já apresenta problemas de fuga, já apresenta problemas de entrada de celulares, chips e etc., já apresenta problema de corrupção. Então, não sei se é a solução do sistema. Eu acredito ainda, vou refrisar a tecla, educação. Nós só vamos salvar o nosso sistema penitenciário com isso. Porque aqui é só o nosso limite, né? É só o nosso gradil. Todo esse problema se choca com a gente, não é? Mas o problema é muito maior. Doutor, tem mais uma pessoa querendo fazer pergunta para o senhor. Vamos lá. Doutor, como está a advocacia criminal atualmente? Wagner, a advocacia criminal hoje, eu digo que é um problema sério. Por que é um problema sério? Esse tipo de ideia, esse punitivismo exagerado por força da mídia e etc., gera com que os juízes prendam muito. Prendam, por vezes, desnecessariamente. Não é? E isso aí dificulta muito a atuação do advogado. Né? Você vai conversar com o juiz, você faz um pedido de liberdade para que a pessoa responda ao processo em liberdade, e isso daí muitas vezes é indeferido. O advogado recorre para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Federal, e isso novamente aqui em São Paulo é indeferido, demora para ser analisado, e aí você tem que recorrer novamente para Brasília. Não é? E até isso chegar em Brasília, o processo já praticamente foi todo, a pessoa já praticamente ficou todo o processo preso. Se ela ainda tiver de fato responsabilidade, se ela for culpada, tudo bem. Essa pena que ela cumprir, essa prisão que ele foi submetido durante o processo vai ser compensado lá no final. Mas se ele foi inocente, como é que fica, não é? Então a pessoa ficou todo um processo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, detido, privado da liberdade, privado da presença dos seus queridos, para estar aguardando sem a sua liberdade. Isso aí é um problema muito sério. Doutor Denis, o que deve fazer a família do preso ou aquela pessoa que está sendo processada? É importante a consulta de um profissional do direito? Sem dúvida, Milton. Isso é muito importante. Não só lá na fase do processo, não só quando isso está se desenvolvendo na presença do juiz. É muito importante, e eu brinco sempre com os colegas, que toda pessoa tem que andar com o cartão do advogado na carteira. Ou um cartão do advogado, ou já correr na Defensoria Pública, que é um órgão de extrema importância no Estado Democrático Brasileiro. Por quê? Porque a atuação do advogado criminal dentro da delegacia de polícia, no momento da prisão em flagrante, é importantíssimo. Fatos trabalhados dentro daquele inquérito podem ser levados em consideração na fase do processo. Eventuais provas produzidas dentro do inquérito podem eventualmente ser trabalhadas, refeitas e utilizadas dentro do processo penal e que pode gerar uma condenação, às vezes, incabível. Então é muito importante que o advogado esteja presente para pleitear a liberdade daquela pessoa, se for o caso, ou para acompanhar a legalidade dos atos. O inquérito policial tem atos, a atuação da justiça penal tem atos. É muito rígido. Por que é muito rígido? Porque você está falando de liberdade da pessoa, o segundo bem mais importante depois da vida. Então tem que ter uma atuação muito próxima, é muito importante a atuação do advogado na área criminal para resguardar, para garantir os direitos daquela pessoa. Se ela for condenada, ela vai pagar a pena dela. Se ela for inocente, ela tem que ser colocada em liberdade. Muito bem. Agora nós faremos um pequeno intervalo e voltamos logo com a segunda parte do Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. 1 minuto só. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil E tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão.
brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento. Certidão de nascimento, um direito humano e um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, hoje com a presença do jovem advogado Dr. Denis Ortiz Jordani, que é especialista em direito penal. Doutor, o réu, ele sempre fica preso durante o processo? Não, Hamilton, pelo contrário, né? Excepcionalmente, o réu deve ficar preso durante o processo. Na verdade, a regra, como eu já havia dito, é a liberdade. Não é? Você não tem certeza nenhuma se foi aquela pessoa ou não foi. Quando eu digo certeza, é no plano formal, no aspecto do processo, não é? A Constituição Federal é a coisa mais importante que a gente tem no Brasil em termos de leis, não é? É a norma mais alta. E ela deve ser respeitada. E quando eu falo em princípio da inocência, está dentro da Constituição. Então, se a Constituição determina que a pessoa é inocente até o término do processo, não pode a pessoa ficar preso como regra durante o processo, porque dentro do processo não tem certeza de nada. O que existe apenas é muita dúvida. Muita dúvida. Erros acontecem. Fatos corretos acontecem também. Mas o que tem que ficar claro é que, excepcionalmente, deve a pessoa aguardar presa durante o processo. Só que na nossa justiça penal, atualmente, está ao contrário, não é? Isso tem virado, a regra tem sido a prisão, quando, na verdade, deveria ser a liberdade. Doutor, uma pergunta interessante agora, eu acho que muitos telespectadores a fariam, e também alguns consulentes seus. Onde que a pessoa fica presa? Na cadeia, na delegacia? Veja, quando a pessoa é capturada pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, ela é levada normalmente até a Central de Flagrantes, que é a delegacia de polícia. Então, ela aguarda o delegado de polícia efetuar o flagrante de delito, que é um ato que dura até 24 horas a partir da captura. A pessoa foi presa, foi levada à delegacia, então o delegado tem 24 horas para fazer isso. Durante esse prazo, a pessoa fica detida ali na carceragem da delegacia ou, eventualmente, já se o delegado terminar rápido, isso é o que normalmente acontece, 1 hora, 2 horas, 3 horas se encerra a prisão em flagrante, essa pessoa ela é transportada a uma unidade prisional. Normalmente, ela tem vindo para o Centro de Detenção Provisória, que é uma unidade prisional específica para pessoas que ficam presas durante o processo. Quando existe a necessidade desta pessoa ficar presa, ela fica presa no CDP. Se por acaso ela for condenada, ela é levada a uma unidade prisional chamada penitenciária, que é o local para presos condenados. Aqui em Rio Preto, no nosso município, nós não temos penitenciárias. Nós temos o Centro de Detenção Provisória para presos provisórios, o Centro de Progressão Penitenciária, o CPP, para presos que já foram condenados, saíram do regime fechado, estão no regime semiaberto. É aquele cara que trabalha durante o dia na nossa sociedade e se recolhe à noite na unidade prisional. E temos ainda o regime fechado e semiaberto para mulheres, o CR. Não é? Então, a gente tem 3 unidades prisionais. Delegacia aqui em Rio Preto, a última que tinha carceragem era a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, e a carceragem foi fechada há cerca de 6 meses a pedido do Ministério Público, do doutor Heitor, uma atuação brilhante do Ministério Público nesse sentido, porque aquilo ali era um problema muito sério de saneamento básico, não é? As unidades ali eram fétidas, para quem conhece a carceragem da DIG, sabe muito bem o que eu estou dizendo, não é? Então, foi muito bom o fechamento dessa cadeia. E agora, o preso, logo depois que se encerra o flagrante, ele é levado para a custódia do Estado, porque é o Estado de São Paulo é que cuida das unidades prisionais e não mais a Polícia Civil. A delegacia é incumbência da polícia, a unidade prisional é incumbência do Estado cuidar. Doutor Denis, e no caso do menor, como fica a prisão? Veja, o menor, ele nunca é preso.
Em primeiro lugar, que o menor não pratica crime, não é? Aquela pessoa entre 12 anos até 17, antes de virar 18, ela é considerada adolescente e o adolescente não pratica crime, ele pratica um ato infracional, que é uma infração análoga a crime, parecido com crime, mas não é crime, a natureza é diferente. Então, esse menor, quando ele é apreendido pelos órgãos policiais, pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, ele é levado até a delegacia de polícia, à presença da autoridade policial, o delegado, e após a lavratura do ato, ele é apresentado ao promotor de justiça. E aí o promotor vai decidir, pedindo também ao juiz de direito, se aquele menor vai ficar privado da sua liberdade durante um período de até 45 dias para que se julgue o menor. Então, o julgamento do menor, se ele praticou ou não praticou ato infracional, tem que ser muito rápido, não é? E se ele for, entre aspas, tá, para o nosso telespectador entender, condenado pela prática deste ato infracional, ele vai ficar na Fundação Casa, não é? Antiga FEBEM. Então, é uma unidade de reeducação, ela não pode ser entendida como uma prisão, porque o menor não recebe pena, ele recebe uma medida socioeducativa. O menor é uma pessoa em formação. Ele ainda não tem todos os seus critérios formados. E aí sempre surge aquela crítica, né? Pô, o cara tem 16 anos, ele sabe votar, portanto ele sabe exatamente o que ele está fazendo, então ele merece sim aguardar preso. Mas espera aí, a gente esquece que o Estado estava ausente muitas vezes. O Estado não acompanhou o desenvolvimento daquele menor. Será que sempre, em todos os casos, aquele menor pode ser responsabilizado sozinho pelos seus fatos, pelo aquele crime que ele praticou? Será que o Estado não tem uma certa parcela de responsabilidade e, portanto, não sei se exatamente essa questão do menor é uma solução, não é? Eu acho que o menor tem que ser educado, e não é nem reeducado, porque se foi reeducado, pressupõe que ele já tinha sido educado antes. E eu não sei se o menor sequer foi educado. Na verdade, tem que ter a presença do Estado. Aí sim a gente pode pensar numa responsabilização para esse menor. Doutor, surgiu uma dúvida. Eu acho que não só minha, mas de muitos telespectadores. O menor tem 17 anos, praticou um crime violento. Ele praticou um ato infracional, é isso que o senhor falou? Isso. Ele cumpre 1 ano e faz 18 anos, completa 18 anos. Como é que fica esse processo? Ele vai ser transferido para uma prisão normal? O ato continua ou ele muda o processo? Como é que funciona isso? Não. Se ele praticou o ato enquanto ele tinha mais de 12 anos e menos de 18, ou seja, 17, 16, 15 e etc., ele sempre, para este processo, para este fato, ele é considerado menor. Então, ele é levado, se porventura ele for condenado, ele é levado à Fundação Casa e pode aguardar por um prazo de até 3 anos. Não é? Então, não é porque ele faz 18 anos que ele vai ser transportado para o CDP, para a penitenciária, para a Lavínia, enfim, para Mirandópolis, que são penitenciárias. Não, não é isso que acontece. Ele vai aguardar todo esse processo de formação, não é? Nem sempre acontece a contento, mas deveria acontecer. A lei prevê isso. Se o Estado seguisse a lei, a gente estava muito bem, não é? O problema é que o Estado costuma desrespeitar a lei. E aí esse menor vai aguardar lá na Fundação Casa e quando for ou atinge esse prazo de 3 anos ou quando ele faz 21. Então, se ele fizer 21 anos ou atingir o prazo máximo de 3 anos, ele é colocado em liberdade e se porventura ele vier praticar um novo fato, já como maior, ele é responsabilizado normalmente. Tá certo, doutor. Nós temos mais uma pergunta lá nas ruas. Vamos lá? Doutor, a família pode visitar o preso? Em que circunstâncias? Veja, Richard, é muito importante que a família visite o preso. Uma das maiores queixas dos detentos e também uma constatação das pesquisas de criminalidade, onde se observa que a criminalidade aumenta muito, não é? A reincidência é maior, é nas pessoas que não têm visita dos seus familiares. Esta
quebra do vínculo familiar, isso é muito grave, isso é muito impactante na vida do preso, porque ele quebra essa relação de afeto. Isso gera na pessoa, ela já está segregada de sua liberdade. Gera uma segregação ainda maior, gera uma revolta pessoal ainda maior, e isso faz com que a pessoa, quando saia da unidade prisional, quando ela cumpra o seu débito com a sociedade, ela não tem a quem recorrer. Muitos presos, às vezes, não têm sequer dinheiro para tomar o ônibus, para voltar para suas cidades, contato com algum parente, ele está literalmente sozinho no mundo. Faz com que a pessoa volte a praticar crime. A família pode visitar? A família deve. É um direito previsto na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal prevê a visita da família, não é, dos pais, do filho, da mulher, do cônjuge, da amásia, não é, deve visitar o preso. A única observação que eu faço, e na verdade é mais uma crítica, né? Isso aí sempre o pessoal me pergunta lá no escritório. Aquela pessoa, normalmente é a mulher, tá? Aquela amásia, aquela namorada, aquela esposa, aquela companheira que já visitou a mesma unidade prisional, só que com um companheiro anterior. Então a pessoa era casada ou tinha um namorado, a pessoa foi presa, a namorada foi visitar, a pessoa saiu da unidade prisional ou o relacionamento terminou, não importa. Ela contrai um novo relacionamento aqui fora e essa pessoa, por azar, também é presa. Ela pode voltar a visitar essa pessoa? Existe uma portaria da Secretaria de Administração Penitenciária, da SAP, que veda que a mesma mulher ou o mesmo marido, enfim, o mesmo homem, visite a mesma unidade prisional que já havia visitado com o companheiro anterior. Penso que isso é um absurdo. Isso é uma agressão dos direitos previstos na Lei de Execução Penal, exatamente por essa questão do vínculo afetivo. Quando o preso tem uma pessoa fora da cadeia, tem a namorada, tem a parceira, é muito importante para que ele se acalme, inclusive para a própria segurança da unidade prisional. Então, é uma questão que é sempre me perguntada. As mulheres aqui em Rio Preto visitam saem, conhecem outras pessoas, essa pessoa é presa novamente, visita novamente, e aí o diretor da penitenciária, não é por culpa dele, embasado nessa norma da Secretaria de Administração Penitenciária, proíbe a entrada. Qual o problema disso daí? A justificativa é que essas pessoas estariam levando informações, alimentando as organizações criminosas, estimulando a questão do tráfico de drogas, entrada de dispositivos de celular, chip, carregador e etc. na prisão. Mas para isso existe sistema de revista, não é? Para isso existe sistema de revista. O próprio Estado tem que dar as condições necessárias. Então, se o Estado prevê, olha lá, na Lei de Execução Penal está descrito, é direito do preso que ele tenha a visita dos seus queridos. E aí vem a Secretaria de Administração Penitenciária e fala, não pode. O que vale mais? A norma, a Lei de Execução Penal, que vale para todo o Brasil, ou a norma do Estado de São Paulo? Então, a gente está atacando isso através das ações corretas, mas ainda está pendente julgamento em sede de tribunal. Tá certo, doutor. E quais são os direitos que um preso possui? Hamilton, o preso tem todos os direitos, menos a liberdade. O preso tem direito à educação, o preso tem direito a uma alimentação, o preso tem direito à visita dos seus queridos. O preso só não tem direito à comunicação exterior. Ele não tem o direito de ir e vir à sua liberdade enquanto estiver no cumprimento da pena privativa de liberdade, não é? É o único direito que ele tem restrito. Então não pode o Estado fornecer alimentação de má qualidade, não é? Como nós temos conhecimento de casos, e eu cito como exemplo o Presídio Central de Porto Alegre, em que pese ser um grande estado, né? Qualidade de vida muito boa, mas tem a pior prisão do Brasil, já observado pelo mutirão carcerário do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, fez uma vasculha em todas as prisões do Brasil, basicamente, e constatou a quantidade de irregularidade,
não é? O Presídio Central de Porto Alegre é um campo de concentração, é uma masmorra, assim como o Presídio de Pedrinhas, como os telespectadores viram recentemente na televisão, pessoas tendo a cabeça decepada, como aconteceu há 20 anos atrás no Carandiru, não é? Sempre me perguntam isso. O Carandiru é correto, não é? 111 pessoas da pior espécie sendo eliminadas, que palmas ao Estado, palmas ao ex-governador Fleury que autorizou a invasão, palmas nada, aquilo é execução. No Brasil não se admite a pena de morte. O preso não tem o direito de ser morto. Na verdade, quando ele está sob custódia do Estado, quando ele está dentro da unidade prisional, o Estado tem que garantir todos os seus direitos. Só não vai garantir liberdade, só não vai garantir o contato externo via telefone celular. Mas o contato externo com o seu advogado sempre vai existir. O advogado pode, a qualquer momento, desde respeitado o horário das unidades prisionais, ter acesso ao preso. A família tem direito de visitar uma vez o preso por semana. Então, o preso tem todos os direitos. Ele só não tem a liberdade, pelo menos aquela pessoa que está em regime fechado, né? Aquela que já está em semiaberto, trabalha durante o dia, recolhe-se à noite, tem basicamente todos os direitos. Certo, então, doutor Denis, vamos às ruas? Vamos. Tem mais uma pergunta. Doutor, o que é auxílio reclusão? É verdade que todo preso tem direito a ele? Olha, Israel, o auxílio reclusão é um mito, né? Se a gente olhar a internet, eu vejo a quantidade de bobeira que se fala nessas redes sociais sobre o auxílio reclusão, que está ajudando o bandido e etc. Não é nada disso. O auxílio reclusão, ele não é pago a todos os presos, ele gira em torno de R$ 724, não é? Ele é um auxílio para as famílias dos presos, daquele preso que contribuía para a Previdência. Se o cara não contribuía, ele não vai ter direito ao auxílio reclusão. Qual é a ideia do auxílio reclusão? Muitas vezes, aquela pessoa que é presa, ela é o provedor da família. É ele que levava dinheiro para dentro de casa. Seja de forma lícita, trabalhando honestamente, e por azar praticou uma bobeira e acabou praticando um crime e deveria ser preso, ou aquela pessoa que vivia da criminalidade. Mas a família não tem culpa disso. A pessoa tem que ser responsabilizada pessoalmente. Quem pratica o crime é que tem que ser responsabilizado, não a família. Se a família começa a passar necessidade, os próprios presos começam a se organizar em associações, em organizações criminosas para ajudar a família. Então, quando a gente critica auxílio reclusão, está errado, deveria não existir, a gente se esquece que aquela família que ficou lá fora, mulher que às vezes não trabalhava, a criança que é pequena, que não tem culpa nenhuma da atitude dos seus pais, está sendo penalizada. Então, o auxílio reclusão visa isso. Visa ajudar o mínimo, R$ 700, o cara mal paga o aluguel da sua casa, o seu gás, a sua água, a energia elétrica e coloca um pouquinho de arroz e feijão na sua panela. Doutor Denis, na nossa sociedade, quais são os crimes mais praticados? O que a gente constata, Hamilton, da prática, são principalmente, não é? Pelo menos aqueles crimes que chegam ao nosso conhecimento. Muitos crimes são praticados que não chegam ao conhecimento das autoridades. Desvio de dinheiro público é uma delas. Desvia-se muito, investiga-se muito pouco. Não é? É muito importante que o promotor de justiça, o Ministério Público, investigue esse tipo de criminalidade que acaba gerando todas as outras. Mas o que a gente percebe na prática é que os crimes patrimoniais são bastante praticados, furto, não é? O roubo, que é o furto praticado com ameaça ou violência, né? A pessoa toma, agride ou ameaça de morte, etc. Também estelionato, receptação, que é você comprar uma coisa que sabe que é produto de crime, uma coisa que foi roubada, uma coisa que foi furtada, você sabe que aquilo deriva de um crime e você mesmo assim compra, então receptação também tem um índice muito alto. E também, principalmente, o tráfico de drogas, né? Muitos desses crimes patrimoniais estão atrelados ao tráfico. Então, principalmente para aquelas pessoas que a princípio seriam usuárias de droga,
não tem como manter o seu vício, não tem como mais o que subtrair de dentro de sua residência, então acaba praticando o crime patrimonial, vai ali no terminal de ônibus, furta o celular, vai ali na esquina, furta a bolsa e etc, para poder vender, não é? E ter dinheiro para poder comprar sua droga, para poder usar. E também o tráfico, não é? O tráfico está impregnado em toda a sociedade, seja a classe D, E, B, C, A, Super A, não importa. O uso de droga tem em todos os lugares. A gente tem que parar de ser hipócrita e achar que é só a pessoa da periferia que usa droga e que vende droga. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem aí nessas festas eletrônicas, nos clubes, nas raves, etc., na festa do peão, não vou selecionar um público, né? Em toda a sociedade. A gente tem a droga de recreação, você tem lá o LSD, você tem o êxtase, você tem a maconha, e aí você começa a partir para drogas mais pesadas. Você tem a cocaína, a heroína e o pior de todos, aí o crack e também o ox, que já está chegando em Rio Preto, né? Altamente devastador, mas só existe tráfico porque existe uso. Uma coisa que eu acho muito engraçada, não é achar que só o favelado é que usa droga, não é? E aí critica. Veja, se você assistir alguns filmes, como exemplo, por exemplo, Tropa de Elite, não é? Meu nome não é Johnny, você vai ver que a pessoa da alta sociedade usa muita droga. Só que essa pessoa acaba, muitas vezes, não sendo penalizada, não se investiga ou não quer se investigar, não sei, não posso afirmar. Mas a pessoa de alto poder aquisitivo acaba não sendo responsabilizada. E aí eu digo, para fechar, o direito penal tem vítimas, a justiça penal tem vítimas muito bem determinadas. O direito penal, ele é extremamente seletista. Infelizmente, não deveria. Ele deveria ser igual para todo mundo. Mas quem é vítima, se você olhar quem está preso, é a pessoa de baixa renda, de baixa escolaridade e que mora na periferia da cidade. E isso não está certo. O que é certo é o direito penal, a justiça penal ser aplicada de forma igual para toda a sociedade. Muito bom, doutor. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Câmara Cidadania. E esperamos que ele tenha sido de grande valia para você, que acompanha a nossa programação, a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET. E também as pessoas podem acessar o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado, doutor Denis, mais uma vez, pela sua participação e pela sua valorosa explanação. Foi um grande prazer. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto e um outro profissional do direito. TV Câmara, o canal do Legislativo.